Hoje a gente vai falar aí sobre casos de teste, que é algo que muita gente, aliás, todo QA utiliza, né? Todo QA tem que ter casos de teste. E é sobre isso, tá? Espero que vocês curtam. Eu vou tentar trazer algumas ideias, exemplos e tirar dúvidas de todo mundo aí que estiver participando. Caso de teste é um documento, tá? No final das contas. Parte do trabalho de um QA, né? Sinceramente, grande parte do que ele faz é documentação. A gente trabalha com documentação o tempo todo. Seja falando aí sobre a parte nas reuniões de refinamento, né? Até mesmo nas reuniões aí de planejamento, que a gente acaba documentando muita coisa dentro dos cards. Mas não só isso, né? Se a gente for falar aqui sobre teste de software, pô, a gente pode falar que um QA ele faz 1 milhão de documentos, né? Nós temos aí planos de teste, nós temos aí casos de teste, reportes de teste, reportes de bugs. A gente pode trazer métricas, né? Quantos bugs foram criados também aí no board. Então, essa parte de métricas, até mesmo parte de Kanban, Scrum, no Agile a gente pode ajudar trazendo métricas. Então, e tudo isso são documentos, né? Métricas não são nada além de documentos. Então, pô, entenda que a vida do QA muitas vezes é documentação. Porque isso transforma, né, o time, isso transforma quando você está trabalhando com qualidade, isso garante muito. E os casos de teste, ele é um documento extremamente importante, ele é como se fosse uma espinha dorsal ali do seu projeto, onde você vai guardar todos os tipos de testes, né? Todos os casos de teste no final. Eu não sei como falar uma palavra mais simples do que caso de teste, né? Mas uma documentação sobre testar vários tipos de cenários detalhadamente. É basicamente isso. Então, casos de teste voltados para uma tela de login, né? Login com usuário e senha corretos, login com tentativa de login com usuário e senha usuário correto e senha errada. Tudo isso faz parte de casos de teste. Se a gente está falando de um e-commerce, poxa, olhar para o catálogo, ver se o catálogo está trazendo todas as informações, é uma imagem, precisa ter um título, precisa às vezes ter o preço, em quantas vezes ele consegue ser feito aquele produto dentro de um catálogo de um e-commerce. Isso é um caso de teste, verificar essas informações também. E olha como tem coisa, né? Querendo ou não, eu falei sobre login e catálogo, né? E essas duas coisas tem dentro de um e-commerce. E provavelmente pode ser o seu trabalho ter que documentar tudo isso. E, cara, essa documentação, por mais que tenha gente que não gosta de fazer, ela vai ajudar muito você para todo o processo de desenvolvimento. Então é por isso que hoje essa live é só sobre casos de teste. O Pedro falou, esses seriam os testes funcionais? Pedro, ótima pergunta, cara. A gente aqui tava falando de casos de teste, né? E, pô, aliás, essa live é sobre casos de teste. E é muito louco que, na verdade, os casos de teste eles servem para qualquer tipo de teste. Seja ele funcional, seja ele não funcional, né? Então, pô, casos de testes aí que precisam ser feitos de end-to-end, né? Então a gente vai pegar casos de testes longos, né? Que peguem grande parte o fluxo principal do sistema, né? O fluxo mais utilizado pelos usuários, por exemplo, né? 2 ou 3 fluxos ali. A gente também tem, por exemplo, teste de performance. A gente tem casos de teste para teste de performance também, que são testes não funcionais, né? Porque eles não estão testando uma funcionalidade, né? É um teste não, por isso que ele se chama não funcional. É a mesma coisa para teste de integração, nem que seja de API, você vai criar casos de teste para um teste de integração, sabe? Então, casos de teste nada mais é do que uma documentação de um teste que vai ser feito, ou um teste que precisa ser realizado. Galera, voltando aqui, né, pra gente falar sobre casos de teste. O que você precisa ter num caso de teste para ele ser um bom caso de teste bem documentado, né? Primeira coisa que você precisa é de um ID, né, de um número de identificação, caso de teste 001 ou T001, qualquer coisa do tipo. Isso ajuda até depois se você precisar compartilhar com outras pessoas. Precisa ter um título, pré-condições, ou seja, o que precisa estar pronto antes de começar aqueles casos de teste. Além disso, um passo a passo bem bonitinho, falando o que você tem que fazer em cada momento, em cada ação, e como ela precisa ser feita bem detalhada, tá bom? Um passo a passo bem legal. Pensando assim, poxa, a pessoa que está lendo isso daqui não faz ideia do que eu estou falando. Além disso, a gente tem que colocar o resultado esperado, tá bom? Ter o resultado esperado daquele teste, né? Falar, poxa, depois de eu ter feito tudo isso, eu quero que aconteça X. Você tem que me falar isso também. E além disso, passar status, né? De se esse caso de teste passou ou não, quando você estiver fazendo ele. Tá? E outra coisa, aqui inclusive era sobre isso que eu ia falar, né? No próximo bloco. Casos de teste, como ele é uma documentação, ele funciona para literalmente qualquer tipo de teste, até mesmo para testes unitários, tá bom? No caso, o teste unitário, obviamente, ele vai ser ali focado para o desenvolvedor fazer.
Porém, os testes unitários que precisam ser criados para cada um dos métodos, funções que são desenvolvidas pelo desenvolvedor, precisam ter casos de teste diferentes, para garantir que todas as possibilidades, né, ou pelo menos as possibilidades principais daquele método estão funcionando corretamente, tá, galera? E o desenvolvedor que tem que fazer isso. Além disso, a gente vai falar sobre teste de integração. Teste de integração também tem casos de teste. Você pode fazer diversos casos de teste com um teste de integração, inclusive dá pra fazer 1 milhão. Principalmente se a gente for falar sobre API, né? Temos também testes de aceitação ali, né? O famoso UAT. E todos esses tipos de casos de teste, né, que aí realmente você vai estar testando ali o sistema como se fosse um usuário mesmo, né, teste de aceitação do usuário, e também pode ter casos de teste, né, aliás, deve ter documentação de casos de teste. Uma coisa importante para vocês sobre casos de teste, apesar de documentar ser algo muito, muito importante, eu vou trazer uma coisa tão importante quanto documentar, ou melhor, que tem que vir junto com documentação, que é você ter um objetivo claro. Tem que tomar muito cuidado para você não ficar se repetindo. Isso é uma coisa dentro de programação, que é o DRY, né? Don't repeat yourself, que é não ficar trazendo coisas repetidas no seu código, ou seja, métodos que fazem a mesma coisa, duplicações. Isso faz parte de qualidade de código, tá bom? Clean code. Agora, para casos de teste, a gente tem que pensar igual, porque não faz sentido a gente ter casos de teste que testam a mesma coisa, ou as mesmas funcionalidades, ou os mesmos sistemas não, mas os mesmos cenários especificamente, né? Às vezes pode ser que tenha uma mudança ou outra ali dentro daquele caso de teste, mas a verdade mesmo é que ele se repete. Então, tome cuidado em relação a isso. Principalmente quando você está fazendo automações. Para documentação, nem tanto. Não é tão normal você se repetir. Mas quando você está fazendo automação, às vezes tem automação que elas se repetem ali, que elas são desnecessárias, que às vezes elas estão testando basicamente a mesma coisa e você só está aumentando o tempo de teste automatizado que você tem.